Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h43. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, 19 de setembro do ano de 2025. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Aqui comigo, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a edição do Jornal Verde Vale dessa quinta. Agora em Mineiros faz 21 graus. A máxima prevista para hoje pode chegar até os 34. A umidade relativa do ar entre 31% e 72%. Segundo previsão do Clima Tempo, sem possibilidade de pancadas de chuva nessa quinta-feira. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Senado aprova projeto que permite venda de remédios em supermercados. Operação em Goiás mira grupo que causou prejuízo de R$500 mil a lotéricas com golpe do falso boleto. TJ Goiano define lista tríplice para a vaga de desembargador. Governo Federal envia ao Congresso Nacional projeto de regulação econômica das Big Techs. Copom mantém taxa Selic em 15% ao ano. Possível serial killer é investigado por 6 crimes violentos em Goiás. STJ suspende liminar do TJ e retorna a perícia do SES em servidores de Goiânia. IFG anuncia processo seletivo com salários de até R$8 mil. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. O Senado Federal aprovou nesta quarta-feira o projeto de lei 2158/23 que permite a venda de remédios em supermercados aprovados na Comissão de Assuntos Econômicos da Casa em regime terminativo, ou seja, quando dispensa ser votada no plenário. Agora o projeto segue para a Câmara dos Deputados. A proposta estabelece que varejistas que queiram vender remédios deverão criar algo como um quiosque de uma farmácia dentro de suas instalações. Pelo texto, a venda deverá ser feita obrigatoriamente por um farmacêutico. O projeto foi alvo de uma longa disputa entre a Associação de Supermercados e Farmácias. As representantes de drogarias temiam perder espaços para os varejistas e apontavam para o aumento no uso indiscriminado de remédios autoprescritos. Diante do embate, o senador e autor da proposta, Efraim Filho, apresentou uma emenda que propõe a criação de um espaço exclusivo para a venda com a contratação de um profissional específico, o que destravou a votação. E o ex-presidente Bolsonaro comunicou ao Supremo Tribunal Federal na tarde desta quarta-feira o desejo de receber a visita dos senadores Marcos Pontes e Esperidião Amin. O pedido ocorreu após o ex-chefe do Palácio do Planalto deixar o hospital em razão de um mal-estar. A defesa de Bolsonaro também solicitou ao ministro Alexandre de Moraes autorização para outras visitas, como as do deputado Osmar Terra e da deputada Caroline de Tone, além da troca das datas já agendadas para os deputados Rodrigo Valadares e Sóstenes Cavalcante. Dentro do cronograma autorizado por Moraes, Bolsonaro pode receber nesta quarta o senador recebeu nesta quarta-feira o senador Marcos Rogério. Entretanto, o ex-presidente deixou o hospital à tarde, onde cumpre prisão domiciliar. A Câmara aprovou ontem, pelo placar de 311 a 163, dar regime de urgência a um projeto de lei que prevê anistia a envolvidos em atos antidemocráticos. O presidente da Casa, Hugo Mota, cedeu à pressão da bancada que cobrava a aceleração da proposta após a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal por tentativa de golpe e outros 4 crimes. O requerimento de urgência acelera a tramitação de uma proposta de anistia apresentada em 2023 pelo deputado Marcelo Crivella. O texto original prevê perdão amplo a todos que participaram das manifestações políticas ou eleitorais desde 30 de outubro de 2022, data da derrota de Bolsonaro nas urnas, até a atualidade. Parlamentares, no entanto, afirmam que o projeto de Crivella servirá apenas como carcaça para uma nova versão, que deve tratar exclusivamente da redução de penas e não de um perdão irrestrito, como defende a oposição. 6h48, Câmara aprova a PEC que blinda parlamentares de processos e prisões. Quem vai trazer detalhes dessa aprovação é Yuri Hudson.
Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira a votação da chamada PEC da blindagem, proposta que promete resgatar as prerrogativas parlamentares previstas na Constituição de 88, mas que na prática vai muito além do texto original. O relatório apresentado pelo deputado Cláudio Cajado restabelece o voto secreto para autorizar processos criminais contra deputados e senadores. Centraliza no STF a aplicação de medidas cautelares, proibindo determinação de juízes de primeira instância contra deputados e senadores. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, defendeu o texto com entusiasmo no plenário. Ele nada mais é do que o retorno ao texto constitucional de 1988, que foi alterado por essa casa e que, diante de muitas discussões, de atropelos, de abusos que aconteceram contra colegas nossos, a Câmara tem hoje a oportunidade de dizer se quer retomar esse texto constitucional ou não. É um texto sem novidades. Apesar de vendida como um retorno ao passado, a proposta estabelece blindagens aos parlamentares que sequer existiam há 37 anos e acaba reacendendo o debate sobre até que ponto o Congresso pode se proteger em meio a escândalos e investigações por corrupção. A proposta é controversa mesmo entre nomes da direita. O deputado Kim Kataguiri, do União Brasil, votou contra a prisão de Daniel Silveira na época, mas critica a volta do voto secreto para esse tipo de votação. Eu não tenho problema de abrir o meu voto quando eu acho que a prisão é ilegal. Por que o medo? Qual que é o receio? Ou um processo criminal contra um colega? Qual que é o receio? O receio não é do Supremo. O receio é do eleitor. Já o deputado Sargento Gonçalves, do PL, avalia que a proposta responde a um cenário, segundo ele, de exceção. Poderia até concordar e concordo com a opinião do deputado Kim, se de fato nós estivéssemos em uma democracia perfeita, em um mundo perfeito. Mas infelizmente não estamos. Nós estamos em um país onde, infelizmente, vivemos uma juristocracia, onde ministro do Supremo Tribunal Federal é quem, de fato, dita as regras do nosso país. Outra dissidente da direita é a deputada Adriana Ventura, do Novo. Segundo ela, há perseguições políticas, mas ela rejeita o que considera exageros no texto da proposta. Ao invés de reduzir o foro privilegiado, a gente está ampliando. Presidente de partido agora vai também ter foro privilegiado? Então, eu acho que isso é um escárnio. Os meus colegas parlamentares que são perseguidos, isso é indiscutível. Mas esse remédio aqui, na nossa visão, ele é inadequado. Mesmo com críticas, parte dos parlamentares entende que o momento exige reforço às prerrogativas do Legislativo, como pontua o vice-líder do PL, deputado Carlos Jordi. É lógico que o texto não é o ideal, mas essa PEC, ao menos, fortalece o Congresso. Qualquer tipo de processo criminal, abusivo, possa passar pela avaliação da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional e decidirmos se esse processo deve avançar ou não. A Constituição de 1988 já previa a exigência de autorização do Congresso Nacional para processar parlamentares, mas essa proteção foi revogada em 2001 após sucessivos casos de impunidade. Agora, a blindagem pode voltar e ainda mais forte. O texto ainda precisa passar por votação no Senado Federal. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h52. A Polícia Civil de Goiás, por meio do Grupo Especial de Investigações Criminais de Anápolis, deflagrou na manhã de ontem a terceira fase da Operação Boleto Fantasma, que investiga um grupo suspeito de causar prejuízo de R$500 mil a agências lotéricas com o golpe do falso boleto. Ao todo estão sendo cumpridos 24 mandados de busca e apreensão domiciliar, 15 mandados de prisão temporária e 154 medidas judiciais diversas nos municípios de Goiânia, Trindade e Goianira, aqui em Goiás, além das cidades de Fortaleza, no Ceará, São Paulo, capital, e Rio de Janeiro, capital. Segundo as investigações, o grupo criminoso é suspeito de criar boletos bancários falsos que eram utilizados em pagamentos simulados dentro do sistema das casas lotéricas, gerando créditos indevidos e movimentações financeiras fraudulentas. O esquema teria causado um prejuízo estimado em R$500 mil, tanto ao sistema lotérico quanto às instituições bancárias vinculadas.
O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás definiu a lista tríplice com os nomes dos integrantes da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Goiás, que concorrem à vaga de desembargador do TJ goiano, destinada ao 5º Constitucional. A sessão extraordinária do órgão especial presidida pelo desembargador Leandro Crispim ocorreu nesta quarta-feira no plenário desembargador Homero Sabino de Freitas. Confira os nomes mais votados. Em primeiro lugar, Augusto César Rocha Ventura. Em segundo, Ricardo Baioque Carneiro. E em terceiro lugar, Luciano Matânios Rana. O chefe do Poder Judiciário, Leandro Crispim, parabenizou os escolhidos e destacou a importância do rito constitucional. O presidente também informou que a lista tríplice será encaminhada ao governador Ronaldo Caiado, a quem caberá a escolha final, conforme previsto na Constituição Federal. E por falar no governador Ronaldo Caiado, ele ministrou aula magna do primeiro curso internacional de Relações Institucionais da Frente Parlamentar da Segurança Pública. Quem traz detalhes é Pedro Henrique Rabelo. O governador foi convidado a ministrar a aula magna do primeiro curso internacional de Relações Institucionais da Frente Parlamentar de Segurança Pública. O convite foi feito pelo deputado federal Alberto Fraga, que na apresentação destacou El Salvador como exemplo para o mundo e Goiás como um exemplo para o Brasil. Outro exemplo é o nosso governador Caiado, que pegou o estado de Goiás em frangalhos, com cidades na região do entorno com um alto nível de criminalidade, e o governador Caiado, valorizando o material humano, os operadores da segurança pública, chegou no patamar que hoje se encontra no estado de Goiás. Como a ideia do encontro é a troca de experiências entre os comandantes do país e Goiás foi colocado como exemplo, estiveram presentes também autoridades como a deputada estadual doutora Zeli, assim como o secretário do entorno e o comandante da Polícia Militar de Goiás. Investimento na segurança, na educação, na saúde, na infraestrutura da cidade, e isso fez com que todos os índices de criminalidade no entorno diminuiu. Então, hoje, o governo de Goiás é uma referência não só para o Brasil, para o mundo, em relação à segurança pública. A importância principal é o compartilhamento de informações entre todos os estados, os integrantes das forças de segurança pública. E esse compartilhamento em si, nós podemos verificar cada estado, o que está melhorando no âmbito da segurança pública. Automaticamente, com as informações que nós teremos em todo o Brasil, nós estaremos aprimorando ainda mais as ações e as atividades a serem desempenhadas no estado de Goiás. O estado do Pará está próximo de receber um evento mundial, que é a COP30. O assunto segurança pública é prioridade por lá agora. E para o comandante do Corpo de Bombeiros do estado, poder aprender com o governador de Goiás acrescentou e muito. A segurança pública ela é um esteio, né, de todos os outros serviços, todas as outras seguranças, todas as outras secretarias. Então, o estado de Goiás hoje é uma referência a nível nacional, até a nível de América Latina em relação à segurança pública. Foi muito bom. Além de outros estados do Brasil que marcaram presença aqui nesse encontro, outros países também estiveram por aqui. Por exemplo, o embaixador de El Salvador, que também passou por uma transformação na segurança pública nos últimos anos. Para essa plateia seleta, o governador Ronaldo Caiado teve a oportunidade de exemplificar a transformação que o estado de Goiás passou nesses últimos 6 anos e 8 meses. Mostramos aqui que a segurança pública ela tem uma capilaridade enorme. Ela tem uma capacidade de melhorar a economia, a condição de vida das pessoas, a renda das pessoas, a educação, a diminuição da criminalidade, a independência do cidadão, né? O sentimento de poder ter ali a facilidade de poder levantar, ir ao trabalho, voltar, ir para a sua propriedade rural, urbana, enfim, fazer o que desejar. Eu acho que é isso que nós almejamos e graças a Deus, graças às forças de segurança do estado de Goiás, como também com parceria com as forças federais, nós atingimos esse patamar de excelência na segurança pública do Brasil. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h57. O Atlético Mineiro perdeu a chance de abrir uma boa vantagem no confronto pelas quartas de final da Sul-Americana com o Bolívar.
Na altitude de 3.600 metros de La Paz, o Galo abriu 2-0 na reta final do primeiro tempo, com gols de Alexander e Vitor Hugo. Robson Matheus diminuiu no começo da segunda etapa, mesmo com um jogador a mais por causa da expulsão de Garrido. O Galo acabou cedendo o empate nos minutos finais em pênalti cobrado por Doni Romero. Antes de empatar, o Bolívar desperdiçou outra penalidade com Cauterúcio. O jogo da volta será na Arena MRV, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma vitória garante o time atleticano nas semifinais. E com 6 gols marcados e um tempo para cada lado, Botafogo e Mirassol empataram em 3-3 na noite desta quarta no estádio Newton Santos, em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. O time alvinegro fez valer o mando de campo no início da partida e foi para o intervalo com 3 gols de diferença no placar. Gols de Savarino, Cris Ramos e Montoro. Mas os visitantes foram valentes, mostraram que são uma das sensações do campeonato e buscaram um empate nos primeiros 15 minutos da segunda etapa. Gols de Chico da Costa, James e Lucas Ramon. As duas equipes agora voltam a campo pelo Brasileirão no próximo fim de semana. No sábado, o Botafogo recebe o Atlético Mineiro novamente no Newton Santos às 18h30. No domingo, é a vez do Mirassol enfrentar o Juventude em casa às 16 horas. E foi uma vitória importante em solo argentino. Na noite de ontem, o Palmeiras visitou o River Plate no jogo de ida das quartas de final da Libertadores e venceu a equipe argentina por 2-1 em pleno Monumental de Nunes. Os gols foram marcados por Gustavo Gomes e Vitor Roque para o Verdão. Martinez Quarta descontou para os donos da casa. Com resultado positivo, o Palmeiras encaminha a classificação para a semifinal da Copa Libertadores da América. Para carimbar a vaga, o Alviverde pode até empatar no Allianz Parque. Já o River Plate precisa de uma vitória, por no mínimo um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Os times voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira. Jornal Verde Vale. Agronegócios. A Bolsa de Chicago registrou ganhos modestos, com o milho cotado a $4,31 para dezembro. Ontem o mercado fechou com alta de 6 pontos nos primeiros vencimentos. A atenção internacional permanece voltada à colheita norte-americana, que chegou a 7% até o último domingo e deve superar recordes históricos. Apesar de uma leve queda na qualidade das lavouras, o Departamento de Agricultura americano projeta uma colheita acima de 425 milhões de toneladas. Atualmente, 67% das lavouras estão classificadas como boas ou excelentes, ante 65% no mesmo período do ano passado. Além disso, os participantes do mercado monitoram as negociações comerciais entre Estados Unidos e China, que podem impactar a exportação global. Segundo a ANEC, as exportações brasileiras de milho em setembro estão projetadas em 7,1 milhões de toneladas contra 6,5 milhões no mesmo mês do ano passado. No oeste do Paraná, os preços indicados variam entre R$57 e R$59, enquanto em Paranaguá a faixa vai de R$62 a R$65, dependendo do prazo de pagamento e da localização do lote. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, 7h01. Daqui a pouco, a gente chega trazendo para você os comentários de Alexandre Garcia. Vai fazer manutenção no seu veículo, o lugar certo para você levar é lá na H5 Auto Center. Lá tem pneus multimarcas e muito mais para você. Se o seu gás acabar aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias 3661-2002. Inclusive, domingos e feriados, eles têm atendimento. E a Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. Mais de 1.600 lojas e os seus óculos prontos a partir de 5 minutos. Lá, as lentes ficam a partir de R$ 59,90, muito barato. Na Casa das Iscas, tem de tudo para pesca, camping e material de mergulho. E também venda e manutenção de espingardas de pressão. Seguros é lá na Convida Corretora de Seguros. Ligue agora mesmo e faça o seu orçamento. 99676-1122. Não perca tempo, durma tranquilo com a Convida Corretora de Seguros. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. Presidente Lula sancionou uma lei que é mais uma terceirização de uma obrigação do Estado para as redes sociais, para as plataformas. Cuidar das crianças, contra a adultização das crianças. Peraí, isso é obrigação, está lá no... Por que fizeram o Estatuto da Criança e do Adolescente? Por que tem conselho tutelar? Para que tem pai e mãe, principalmente? Para evitar a adultização. E quando o pai e mãe vestem uma menininha de 4, 5 anos de mulher adulta e sensual, que tal?
Quando pai e mãe permitem que a criancinha fique na frente da televisão aprendendo uma dança erótica, vulgar, horrorosa, vai mandar o conselho tutelar lá na casa da família para dar uma multa para o pai e para a mãe? Eu só queria entender essa hipocrisia de empurrar para os outros. Plataforma é irresponsável. Sim, e o resto que vocês estão vendo aí há décadas, na cara de pai e mãe não preservar a inocência de seus filhinhos. Permitir que roubem a infância dessas crianças, adultizadas precocemente, e depois virando adulto bobão aos 40 anos, porque não tiveram infância, aí vem para trás, cabeça infantilizada. Meu Deus. Bom, ele era diretor da Polícia Federal, diretor administrativo no governo Lula. Depois foi para a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais, Rodrigo Teixeira. Foi preso hoje pela Polícia Federal. Envolvido aí com, já desde a gestão dele na Polícia Federal, ele é de carreira da Polícia Federal, para ajeitar aí mineração de ferro, também com a Agência Nacional de Mineração e do pessoal do meio ambiente, para permitir mineração de ferro em lugar onde não deveria ser permitido. Tem mais do que ele, né? Tem muita gente. Outra coisa foi a prisão, 2 prisões no âmbito das operações da Polícia Federal com o roubo de 2.300.000 idosos, envolvimento de criança doente, pegando dinheiro de benefícios, de aposentadorias, 6 bilhões ou mais 2 prisões, São Paulo e Distrito Federal, 13 buscas e apreensões. Aí eu fico me perguntando, e o Careca, do INSS, que queria depor na segunda-feira, e na última hora ele foi demovido dessa vontade e não quis mais depor? O que ele ia contar? Ou o que temiam que ele contasse? Será que tem ingênuos na CPI que não vão atrás disso? Porque isso foi um sinal evidente. Levantou-se assim uma bandeira vermelha gigante mostrando que tem coisa por aí. Esse mar está agitadíssimo, esse mar da Previdência. Não há dúvida de que tem alguma coisa que precisa ser investigada. E está todo mundo esperando qual a consequência desse movimento na Câmara, que mostrou que tem mais de 350 votos. A votação dessa blindagem, 353 votos contra 134. Bem além dos 60% necessários para mudar a Constituição. Isso é placar que sirva também para anistia? E é bom lembrar que o Supremo não tem apoio da Constituição para impedir, porque não estão sujeitos à anistia determinados crimes que estão lá no artigo, no inciso 43, se não me engano, 44 do artigo 5º, não são suscetíveis de anistia alguns crimes, e nenhum deles é crime contra o Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, esse negócio, muito menos pintar com batom estátua de granito da Justiça. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h11, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu ontem manter a taxa básica de juros do país, a Selic, em 15% ao ano. A decisão foi unânime entre os membros do colegiado. Esta é a segunda reunião consecutiva em que a taxa permanece no mesmo patamar após 7 aumentos seguidos. A política monetária restritiva teve início em setembro do ano passado, quando o comitê decidiu interromper o ciclo de cortes e elevar a Selic, que passou dos então 10,5% ao ano para 10,75% ao ano. A taxa de juros deve ficar em 15% ao ano pelos próximos 45 dias. Decano do STF, o ministro Gilmar Mendes, requisitou ontem informações ao Congresso Nacional e à Presidência da República sobre o rito de impeachment de ministros da Corte. O pedido ocorre no âmbito das arguições por descumprimento de preceito fundamental das ADPFs 1259 e 1260, protocoladas pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Partido Solidariedade. As ações questionam dispositivos da Lei 1079, conhecida como a Lei do Impeachment, alegando incompatibilidade com a Constituição de 1988. Entre os pontos contestados estão o quórum de admissibilidade, a possibilidade de denúncia por qualquer cidadão e a previsão de afastamento cautelar.
Presidente Lula afirmou que vetará uma eventual proposta de anistia ao ex-presidente Bolsonaro, caso o texto seja aprovado pelo Congresso Nacional. A declaração foi dada em entrevista exclusiva à BBC News Internacional nesta quarta-feira no Palácio da Alvorada. A declaração ocorre em meio à pressão da ala bolsonarista para que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, coloque a proposta em votação. Lideranças articulam a apreciação do projeto em regime de urgência, o que iria acelerar a tramitação. Apesar da posição firme contra a anistia, Lula ressaltou que o tema deve ser decidido pelos parlamentares. Presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez um desabafo sobre a articulação encabeçada nos últimos meses pelo deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos para que o governo Trump promova sanções contra o Brasil e autoridades brasileiras. Em seu discurso durante a sessão plenária da Casa, nesta quarta-feira, o senador disse que Eduardo instiga os Estados Unidos contra o Brasil e que não aceitará tais agressões calado. Na mesma ocasião, Alcolumbre ainda fez críticas aos parlamentares governistas que, segundo o amapaense, não pouparam de críticas por se ausentar por alguns dias do Senado. Segundo o presidente da Casa, no entanto, a ausência se deu por motivos de saúde. Ele avaliou na sequência que tanto governistas quanto a oposição estão passando dos limites. Juristas criticam PEC da blindagem aprovada na Câmara dos Deputados. Quem vai falar sobre esse assunto é Renato Ribeiro. Juristas e especialistas consideram a chamada PEC da blindagem inconstitucional e antidemocrática. A proposta de emenda à Constituição aprovada nesta terça-feira pela Câmara dos Deputados busca dificultar processos judiciais e a prisão de deputados e senadores, ao exigir uma autorização prévia do próprio Legislativo. O texto estabelece prazos específicos. No caso de prisão, a Câmara e o Senado vão ter até 90 dias para autorizar a medida. Para prisões em flagrante por crimes inafiançáveis, o prazo é de 24 horas. Além disso, a proposta concede foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal aos presidentes nacionais de partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Para o jurista Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, o objetivo da PEC é obstruir a justiça. Mas as posições, enfim, do grupo Prerrogativas são bastante claras, Nós não podemos permitir que o parlamento brasileiro vire as costas para a sociedade brasileira. Essa PEC é flagrantemente inconstitucional. O objetivo dela é obstruir a justiça, na verdade, promover uma espécie de convite para que os parlamentares, enfim, venham a delinquir sem qualquer tipo de consequência ou com uma espécie de risco calculado, Marco Aurélio ressalta que a sociedade deve reagir a essa proposta. Ela é inconstitucional, ela é imoral, inconveniente e inoportuna. E o grupo Prerrogativas, evidentemente, vai reagir. E a sociedade brasileira também vai dar um recado contundente, espero, nas urnas em 2026, para esses parlamentares que apoiaram essa iniciativa esdrúxula e, no final das contas, é um tapa na cara da sociedade brasileira. Aliás, mais do que isso, é um murro na cara da sociedade brasileira. O diretor-presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, Roberto Oliviano, critica a PEC por criar uma casta de intocáveis acima da lei. Significa transformar os deputados e senadores numa casta de pessoas que se coloca como intocáveis, acima da lei, para investigar a responsabilidade por crimes somente com autorização de suas majestades, os deputados e senadores. Se um deputado mata 100 pessoas, se um senador estupra 200 mulheres, para que isso seja apurado, é necessário que previamente eles autorizem. E pior, inicialmente... Segundo Roberto Oliviano, a PEC da blindagem amplia privilégios e desrespeita a Constituição. Além disso, também aprovaram a extensão do foro privilegiado a presidentes de partidos políticos. Ou seja, violações graves à Constituição, de cláusulas pétreas da Constituição na contramão do interesse da sociedade. Eles sabem que estão desrespeitando a Constituição, eles sabem que estão votando na contramão do interesse da sociedade. Por isso é que nós temos que reagir, por isso é que o Senado tem que barrar esta gravíssima deliberação da Câmara. A proposta ganhou força após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro e o motim da oposição, que paralisou os trabalhos legislativos por uma semana. A PEC foi pautada nesta terça-feira pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, após reunião de líderes.
Mota justificou que o projeto fortalece a atividade parlamentar e foi defendida pela maioria da representação do Colégio de Líderes. Nas redes sociais, o assunto se tornou um dos mais comentados, com termos como PEC da impunidade e PEC da bandidagem, figurando entre os trending topics. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h18. Investigações da Polícia Civil de Goiás apontam Rildo Soares dos Santos, 33 anos, natural da Bahia, como suspeito de envolvimento em ao menos 6 crimes, entre eles 3 feminicídios, 1 latrocínio, que é roubo seguido de morte, e o desaparecimento de 2 mulheres. Os crimes aconteceram em Rio Verde, aqui no sudoeste goiano. O padrão dos delitos indicam que pode se tratar de um serial killer. As informações são da TV Anhanguera. O homem que trabalhava como pintor tinha o hábito de sair nas madrugadas usando um uniforme de gari, possivelmente para se passar por trabalhador e não levantar suspeitas. As investigações apontam um padrão nos crimes. Mulheres vulneráveis, muitas em situação de rua ou usuárias de drogas, atacadas durante a madrugada. As vítimas eram levadas para terrenos baldios, onde eram agredidas com violência, principalmente na cabeça, além de serem encontradas sem a parte de baixo das roupas, o que pode indicar a violência sexual. Na casa do suspeito, a polícia apreendeu itens como várias bolsas femininas, roupas, celulares e bonecas, que podem ser troféus de outros crimes não descobertos. Rildo possui passagens pela Justiça da Bahia por crimes violentos. Ele passou por audiência de custódia e segue detido preventivamente na Casa de Prisão Provisória de Rio Verde, onde responde pelos crimes de feminicídio, latrocínio e ocultação de cadáver relacionados ao caso de Elisângela, além de ser investigado por violência sexual. Superior Tribunal de Justiça acatou um pedido da Prefeitura de Goiânia e derrubou uma liminar do Tribunal de Justiça de Goiás, que havia suspendido a contratação do SESI para a realização de perícias médicas em servidores públicos municipais. Em sua decisão, o ministro do STJ, Herman Benjamin, considerou que a suspensão do contrato causaria grave lesão à ordem e à economia pública, desorganização da ordem e economia pública, não justificando sob o aspecto da proporcionalidade. A suspensão da contratação havia sido determinada pelo TJ Goiânia em decorrência de uma ação popular movida pelo vereador Mauro Huber. Na ocasião, o tribunal deferiu o pedido de antecipação de tutela recursal para suspender a execução do contrato ao entender que era plausível a tese de que a perícia médica funcional seria atividade típica do Estado, indelegável à entidade privada, no caso o SESI. O contrato da prefeitura com a entidade prevê o pagamento de R$315 por laudo singular e R$556 por laudo composto, em casos de avaliação com psiquiatra. A contratação foi feita sem licitação, sob a alegação de inegibilidade. Ao deferir o recurso da Procuradoria-Geral do município, o ministro do STJ suspendeu a liminar até o julgamento do recurso de apelação contra a sentença a ser proferida no processo do pedido original. E os bombeiros alertam para riscos de incêndios no Cerrado. Quem vai trazer a informação é Costa Júnior. Durante o período da estiagem, o Cerrado se torna extremamente vulnerável à propagação do fogo. Infelizmente, muitos incêndios que devastam nossas áreas de preservação, propriedades rurais e até regiões urbanas são provocados de forma criminosa. O chefe da 5ª Seção do Estado-Maior Estratégico da Polícia Militar de Goiás, Tenente-Coronel Lívio Adriano de Oliveira, ressalta que a corporação tem atuado para inibir esse tipo de crime. Esse tipo de crime pode ser apenado com até 8 anos de prisão. A Polícia Militar do Estado de Goiás, através de seus comandos regionais e unidades militares, distribuídos em todo o estado e com o apoio de nossas forças especializadas, tem trabalhado de forma intensa no combate preventivo e repressivo a esse tipo de ação criminosa. Além de ser crime, as queimadas trazem consequências graves para toda a sociedade. Na saúde pública, a fumaça agrava doenças respiratórias, cardiovasculares e oftalmológicas, atingindo especialmente crianças, idosos e pessoas com comorbidades. No meio ambiente, há perda de flora e fauna e o comprometimento da biodiversidade, colocando espécies em risco e destruindo ecossistemas inteiros. Na economia, as queimadas danificam áreas produtivas e sobrecarregam os serviços. Caso você flagre alguém colocando fogo em algum lugar,
ligue imediatamente para o 190 ou em qualquer um dos telefones funcionais das viaturas de área da PM. De Goiânia, Costa Júnior, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Bia Haddad conquistou uma vitória difícil e importante pela estreia no WTA 500 de Seul. A brasileira derrotou a sul-coreana Dayun Beck por 2-0 e avançou para as oitavas de final da competição. A tarefa, no entanto, não foi fácil para a paulista, que entrou em quadra após a eliminação do SP Open e uma longa viagem até a Ásia. A tenista enfrentou tremedeiras durante a partida. A brasileira tenta defender o título do qual é campeã. Ela venceu a edição anterior do torneio na capital sul-coreana. Apesar da temporada sem grande destaque em nenhum campeonato ganho, Bia ainda ocupa a 25ª colocação do ranking da WTA. A diretoria do Flamengo, através do diretor José Boto, se reuniu nos últimos dias com o empresário do técnico Felipe Luiz, o português Jorge Mendes, e avançou nas conversas para a renovação contratual. O treinador recusou a proposta do Fenerbahçe, já ciente de que as negociações com o rubro-negro estavam mais avançadas. Porém, Felipe quer aguardar o fim da temporada para essa definição. A direção do Flamengo entende que a recusa e a entrada do empresário no circuito são sinais claros de que o comandante quer permanecer ao fim da temporada. A oferta é até o fim de 2026, mas com gatilho para uma renovação automática. A questão toda será a multa rescisória para o caso de um assédio da Europa persistir. Jornal Verde Vale. Agronegócios. O contrato da soja em Chicago para o novembro subiu levemente e encerrou a sessão em $10,51 por bushel. Depois de ganhos de 7 pontos na sessão anterior, o mercado foca no andamento da colheita norte-americana e na maior disponibilidade do grão. Até o domingo, 5% da safra americana já havia sido colhida, segundo o Departamento de Agricultura daquele país. A produção total deve chegar a 117,1 milhões de toneladas. Além disso, os participantes acompanham negociações comerciais entre os Estados Unidos e a China, que ainda não trouxeram novidades. Uma ligação entre os dois governos está programada para amanhã. Paralelamente, o mercado observa as definições das taxas de juros nos Estados Unidos e no Brasil, com expectativa de corte de 0,25 ponto percentual nos Estados Unidos. No meio oeste americano, 63% das lavouras de soja estão em boas ou excelentes condições. Esse índice caiu 1 ponto em relação à semana passada e está abaixo dos 64% do ano anterior. O clima quente e seco favorece a colheita, mas prejudica áreas mais tardias. No Brasil, a ANEC projeta exportações de soja acima de 7,5 milhões de toneladas em setembro. Em agosto, o total embarcado foi de 8,1 milhões. Apesar da oferta elevada, os prêmios nos portos permanecem firmes. O mercado spot varia entre 175 e 190. Para novembro, entre 180 e 195. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26. E o presidente Lula enviou ao Congresso Nacional nesta quarta-feira um projeto de regulação econômica das Big Techs com medidas para combater práticas que prejudiquem a concorrência. Diante de um ambiente desfavorável no Congresso, o governo decidiu recuar mais uma vez da ideia de enviar nesse momento a proposta de regulação do conteúdo das Big Techs. A ideia inicial era encaminhar os dois textos juntos. O governo avalia que há pouca resistência entre os parlamentares e das próprias Big Techs ao projeto de regulação econômica, mas o cenário não é o mesmo com relação à proposta que trata da regulação do conteúdo. O projeto mira principalmente as gigantes do Vale do Silício, sendo elas a Amazon, Apple, Google, Meta e Microsoft. A proposta não terá como alvo empresas de tecnologias menores. E a PEC da blindagem agrava a sensação de impunidade para os políticos. Quem traz os detalhes e essa reflexão direto de Brasília é Norberto Notari. A chamada PEC da blindagem pode aumentar a sensação de impunidade para a classe política por parte da população. A análise sobre a medida aprovada nesta terça na Câmara é do cientista político e jurista Henrique Carlos Natalino. A proposta de emenda à Constituição amplia os poderes dos parlamentares e dificulta a abertura de processos criminais contra deputados e senadores. Além disso, restringem a possibilidade de prisão, mesmo em casos mais graves. O texto prevê que o parlamento avalie os pedidos de processo em 24 horas para crimes inafiançáveis e até 90 dias para processos comuns. Na opinião do cientista político e jurista Henrique Carlos Natalino, essa medida só reforça os privilégios obtidos pela classe política. Ao longo dos últimos meses e dos últimos anos, as pesquisas de vários institutos têm mostrado que o Congresso Nacional é uma das instituições que tem a menor credibilidade e a menor confiança dos brasileiros. E isso, sem dúvida, é reforçado por votações como esta, por discussões como esta que trazem
para a opinião pública essa sensação de impunidade, essa sensação de defesa de interesses pessoais e corporativistas da classe política. Uma das mudanças mais drásticas está na questão do foro privilegiado, que com a PEC se estende aos presidentes de partidos com representação no Congresso, mesmo se estes não estiverem com cargos eletivos. Para o cientista político Henrique Carlos Natalino, o texto impacta diretamente na transparência. Tem trazido uma reação muito adversa da opinião pública e que tem levado à baila essa questão da impunidade, voltando aos tempos em que o Congresso Nacional, na prática, ele acobertava os seus parlamentares, inviabilizava qualquer processo judicial contra deputados e senadores no exercício do cargo. Então, o que eu temo é que a discussão, por exemplo, sobre voto secreto para prisão, para manutenção ou para derrubada de prisão, é algo que poderia, por exemplo, ensejar na prática o acobertamento total e a inviabilização prática total do funcionamento da justiça, e a questão da inclusão dos presidentes de partidos políticos para serem também objeto de foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, amplia muito a sensação de proteção da classe política contra processos judiciais. Agora, medida segue para análise do Senado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Para 7h29, a gente vai para mais um intervalo. Na volta, o destaque para as notícias locais: Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Polícia Militar. Se o seu gás acabou aí na sua casa, ligue no Gás Rocha Farias, 3661-2002. Eles atendem inclusive domingos e feriados. Seguros, é lá na Convida Corretora de Seguros. É a melhor corretora aqui de Mineiros e região. Ligue agora mesmo, 99676-1122. A Casa das Iscas tem de tudo para pesca, campo e material de mergulho. A Óticas Carol é a maior rede de óticas do Brasil. São mais de 1.600 lojas espalhadas em todo o país. Lá na H5 Auto Center é o lugar certo para você dar manutenção no seu veículo. Lá tem pneus multimarcas, manutenção em suspensão, direção e muito mais para o seu veículo. 7h30, já está liberado também para você a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Anote aí o nosso WhatsApp para você participar ao vivo conosco no programa, 996236881, 996236881. E você também vai conferir: polícia apreende mais de 300 quilos de drogas em operação na GO 341 aqui em Mineiros. Homem agredido após uma discussão durante uma confraternização. A gente volta já, trazendo tudo em detalhes para você e, claro, a sua participação no nosso quadro A Voz do Cidadão. Não saia daí. Jornal Verde Vale.